Graça e paz a todos. Vamos agora para a nossa 10ª lição deste segundo trimestre de 2021, Efésios capítulo 4, a unidade da fé e da igreja. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo está fazendo aqui um pedido, está implorando, eu imploro a vocês, eu que sou preso do Senhor, eu sou um prisioneiro por causa de Cristo, andem de modo digno, andem da forma que combina com a vocação que vocês foram chamados. Esse é o pedido dele, esta é a súplica dele aos irmãos na cidade de Éfeso e para todos nós também. A verdade prática nos fala que a submissão e fidelidade a Deus produz nova vida com Deus e unidade entre os irmãos na igreja, o corpo de Cristo. A leitura bíblica está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 32. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de número 175 e 509. O primeiro tópico nos fala sobre os requisitos da unidade. São os 3 primeiros versículos de Efésios capítulo 4. Isso porque a igreja deve estar unida. Desunião é algo totalmente incompatível com a vocação divina. O ideal de Deus para nós é a unidade. Veja que não estamos aqui falando ou defendendo que deveria existir apenas uma denominação evangélica. Isso é inconcebível, dado a multiforme sabedoria de Deus e também a heterogeneidade das diversas culturas e sociedades humanas. A questão é que, independente de placa denominacional, os cristãos têm que se ver como um só corpo. Não tem sentido um assembleiano, por exemplo, ver o seu irmão da Igreja Batista como se fosse um inimigo, se fosse um outro diferente dele, mas sim como parte do mesmo corpo de Cristo. É por isso que a unidade requer humildade, é o que fala aqui no primeiro item. Paulo está rogando aos Efésios e a todos os cristãos que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então veja que para haver unidade precisa ter humildade. Não estamos falando de humilhação, de um humilhar o outro, mas é de cada pessoa saber o seu lugar, saber que ela não é superior às demais, reconhecer os outros também como importantes. Mansidão e longanimidade são duas virtudes que precisam estar muito presentes na carreira cristã, na vida cristã. A humildade, por exemplo, ela é essencial para que você tenha uma unidade no corpo de Cristo, na igreja. Humildade, portanto, é algo que falta em muitos corações, em muitas vidas, para que também possam participar plenamente do corpo de Cristo. É o que nos leva a assumir responsabilidade sem arrogância, sem prepotência, sem soberba e reconhecendo as nossas limitações, sabendo que não somos autossuficientes, dependemos e precisamos dos outros irmãos em Cristo para executarmos a obra de Deus. Há quem considere a humildade uma fraqueza, mas na doutrina cristã, a humildade é justamente uma virtude, ela é a nossa força. Ela deve ser cultivada e vivida tanto no sentido vertical, ou seja, reconhecermos que somos dependentes de Deus, de que Ele é maior do que nós e precisamos dele, e também no sentido horizontal, reconhecendo que uns aos outros somos necessários. E Jesus nos deu o exemplo de humildade durante toda a sua vida. Não apenas lavando os pés dos discípulos, mas em todo o seu viver, ele deixou bem claro, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, mas ao mesmo tempo ele nos ensinou a humildade. A unidade requer mansidão. O que é a mansidão? É o contrário de você ter uma característica violenta. É o contrário de você ter, por exemplo, pavio curto. Mansidão é a característica de quem é brando, pacífico, moderado nas suas ações. Mansidão é o que nos habilita a suportar ultrajes com paciência, sem irritação e nem o desejo de vingança. Ser manso não significa ser uma pessoa passiva. A Bíblia nos fala, por exemplo, que Moisés, ele era o homem mais manso de toda a terra, mas você vê a sua atuação liderando o povo de Israel como algo de uma pessoa forte. Então, a mansidão não significa fraqueza. Outra característica que é cobrada aqui, digamos assim,
suplicada pelo apóstolo Paulo, além da humildade e mansidão, é a longanimidade. O que é a longanimidade? O que é ser longânimo? É a característica de quem é tardio em irar-se. É a característica de quem resiste às provocações. É a característica da pessoa que evita a ira por qualquer motivo fútil. Ou seja, uma pessoa que tem o seu espírito desarmado, que não fica procurando motivos para criar problemas ou confusões com os outros. É uma tolerância que vai além do natural, que nos capacita a suportar situações adversas com paciência, com firmeza, serenidade. Somente tendo humildade, mansidão e longanimidade é que podemos ter a unidade no corpo de Cristo. No segundo tópico, fala sobre as provas da unidade. Aqui o apóstolo Paulo ele mostra quais são essas bases de uma igreja unida. Há um só corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Corpo aqui é a igreja. É o grupo formado por gentios e judeus de todas as épocas e gerações, os quais foram regenerados pelo Espírito Santo através da fé em Jesus Cristo. Um espírito se refere à hegemonia do Espírito Santo como mestre e consolador da Igreja de Cristo, ou seja, Deus, através do seu Santo Espírito, ensina, consola, guia a Igreja de Cristo, edificando-a na verdade e operando a santificação de cada um de nós que pertencemos à Igreja. Lembremos que é o Espírito que nos ajuda a fazer parte da igreja, pois ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento não é apenas uma vez, não é apenas quando nos decidimos a Cristo, mas é todo o tempo. O Espírito também produz paz e unidade no corpo de Cristo. O apóstolo continua mostrando que há um só Senhor, uma só fé. Ele está mostrando que somente através de Cristo nós podemos nos chegar a Deus, nós podemos nos chegar ao Pai. E existe uma só fé verdadeira, uma só fé que salva. Agora, a fé criada pelos homens, essas têm muitas. Essa fé não é qualquer uma, não é a simples crença intelectual, mas é a fé salvífica, aquela que realmente nos capacita a sermos salvos. O apóstolo também declara que há um só batismo e um só Deus. Aqui ele reafirma, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja que essa tríplice função reflete mais uma vez a Trindade, o qual é sobre todos, Deus Pai. Age por meio de todos, Deus Filho, Cristo Jesus, e está em todos, aqui Deus Espírito Santo. Mais uma vez a Trindade se manifesta aqui nesse versículo. Quando aqui está falando de um só batismo, não significa apenas do batismo nas águas. Não é simplesmente a isso que o apóstolo Paulo está se referindo. Ele está se referindo, está falando da união espiritual com Cristo, que acontece quando nos arrependemos, nos convertemos e somos regenerados. No terceiro tópico, nos fala sobre os dons produzindo unidade. Cristo concedeu dons ministeriais à igreja, para capacitar as pessoas, para que a igreja ela prossiga e faça o seu trabalho. Nós poderemos dizer que esses dons, eles são como uma enorme caixa de ferramentas que Deus coloca à disposição da sua igreja para que ela possa ir consertando este mundo tão oprimido e perdido. Ele fala, por exemplo, sobre o dom de apóstolo e dom de profeta. É o famoso versículo de Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, mestres, doutores. Então, esses 5 dons são chamados dons ministeriais. Eles não se confundem com os dons espirituais que são mencionados em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não está se confundindo. O que é o dom de apóstolo? É a pessoa que é enviada. É muito mais do que simplesmente o título de apóstolo que existe em algumas denominações. Existem 3 tipos de apóstolos. O apóstolo por excelência, que é o próprio Jesus Cristo, porque ele foi enviado por Deus Pai a esta terra.
A seguir, nós temos os apóstolos enviados por Jesus, os 12. Veja que Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. E, em terceiro, nós temos os apóstolos enviados pelo Espírito Santo. Paulo, portanto, foi o único apóstolo enviado por Jesus como alguém que nasceu fora do tempo. O Espírito Santo capacitou e enviou a essas pessoas. E continua fazendo isso ao longo de toda a existência. Por exemplo, nós poderíamos colocar sem dúvida Daniel Berg e Gunnar Wingren como os apóstolos enviados por Deus para iniciarem a obra pentecostal aqui no Brasil, o que aconteceu em Belém do Pará. Portanto, num sentido maior, mais amplo, todos nós também somos apóstolos, porque somos enviados como embaixadores e testemunhas de Cristo para participarmos da missão da igreja. Uma igreja apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos e não necessariamente a que tem um líder com o título de apóstolo. Uma igreja pode ter um líder que o seu título seja de presbítero ou pastor e mesmo assim ser uma igreja apostólica. E quanto ao profeta? O que é o dom de profeta que fala aqui? Significa a pessoa que proclama a palavra que o próprio Deus lhe comanda a falar em seu nome. Não se confunda o ofício de profeta em Israel no Antigo Testamento com o ministério cristão de profeta e o dom de profecia na igreja. O ofício de profeta era especialmente para a ministração da mensagem de Deus ao povo de Israel, destaca aqui o nosso comentário. Esse ministério de profeta é concedido por Cristo para a edificação da igreja. Então, observe que não é a mesma coisa. Nós poderemos, inclusive, dizer que o ministério de profeta do Novo Testamento é superior ao ofício de profeta que havia no Antigo Testamento. Por quê? Agora o foco sai de apenas um povo, o povo israelita, e passa para a igreja, que é um corpo muito maior. Então, veja que ambos esses cargos de profeta têm algumas semelhanças, mas também tem várias diferenças em linhas gerais. Afinal, a profecia ela serve para instruir, confrontar, exortar e consolar o povo concernente à justiça do reino de Deus. E quem pode ser profeta? Quem quer? Não. É quem pode. Porque quem decide é o Espírito Santo. É ele que reparte os dons de apóstolo, dom de profeta, dom de evangelista, dom de pastor, dom de mestre. Cabe a cada igreja local reconhecer essa concessão do Espírito Santo. Então, quando nós estamos consagrando alguém, por exemplo, a pastor, a mestre, considerando uma pessoa como profeta, nós estamos apenas reconhecendo algo que Deus concedeu àquela pessoa. Não é a igreja que tem o poder de dar esse dom. Quem dá este dom para a pessoa é o próprio Deus, através do seu Santo Espírito. Agora, lembrando que nós não temos mais profetas e apóstolos do nível daqueles que estão no cânon da Escritura Sagrada. Ou seja, pessoas que venham a trazer alguma revelação ou inspiração que supere aquilo que já está na Escritura Sagrada. Temos aqui ainda falando sobre o dom de evangelista. O que é esse dom de evangelista? O objetivo desse dom é a pregação evangelística, com demonstração de espírito e poder, em fazer o evangelho claro e relevante aos descrentes. Então pode ser expresso de muitas formas: evangelização para multidões, evangelismo pessoal, pela literatura, por filmes, rádio, televisão. Então são várias formas de você evangelizar. O fato de um crente não ter esse dom exclusivo não lhe tira o chamado geral e o privilégio de evangelizar e discipular. Ou seja, ninguém pode se esquivar com a desculpa de que eu não tenho o dom de evangelista, então eu não vou evangelizar. Nada disso. Todos fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Mas o evangelista, poderemos dizer assim, que é uma testemunha qualificada, é uma testemunha, digamos, de um nível muito mais excelente para levar Cristo às pessoas. Então, no terceiro item, vem falando sobre o dom de pastor e mestre. Pastores e mestres parecem constituir uma coisa só com dupla função, mas aos que entendem serem dons não cumulativos, ou seja, nem todo pastor necessariamente é mestre.
e nem todo mestre necessariamente é um pastor. Mas, claro, todo que pastoreia sempre vai ter que ensinar. É como um professor. Existem professores, todo professor ensina, mas alguns ensinam melhor do que os outros. Alguns têm, digamos, uma capacitação especial para ensinar determinadas categorias de alunos. Assim também o mestre, alguém que recebe um dom para ensinar de uma forma muito mais qualificada, muito mais especial. Também é interessante destacar que este dom para ensinar não significa que a pessoa não precisa estudar. Pelo contrário, todo aquele que ensina, ele precisa estudar, ele precisa ir atrás do conhecimento para depois ter como repassar este conhecimento de uma forma qualificada, de uma forma eficiente para as pessoas. E quanto ao pastor? Pastor não significa simplesmente o poder de exercer liderança sobre um povo. O real significado de pastor é guardador das ovelhas. Então, todo pastor, ele deve ter esse propósito no seu coração. Deus me colocou aqui para proteger essas ovelhas, para cuidar delas e, se for necessário, dar a vida por elas. E graças a Deus, há muitos pastores que cumprem fielmente esse ministério. Portanto, voltando aqui à questão dos mestres, o dom de mestre é aquela pessoa que ensina a palavra de Deus de forma lógica, profunda, simples, inspirada. Antigamente não existiam muitos livros, destaca aqui o nosso comentarista. E esses mestres eram guardiões e ensinadores da mensagem verbal. Significa que hoje, com a internet, com muitos livros, nós não precisamos mais de mestres? Muito pelo contrário. E como precisamos? Um país como o nosso, um país como o Brasil, em que o analfabetismo funcional é muito alto, ou seja, são pessoas que leem um livro, mas que não entendem nada do que está escrito nele, ou entendem muito pouco. É aí que entra a figura do mestre, alguém que vem ensinar aquilo que está ali naquela obra, naquele livro, pode ser num texto bíblico, pode ser num livro teológico. E isso não é apenas uma capacidade humana. O Espírito Santo atua de forma poderosa para que essas pessoas consigam ensinar de uma forma eficiente, além daquilo que normalmente um ser humano consiga. Então, este ensino sadio e racional, constante e firme, sempre inspirado pelo Espírito Santo, é isso que vacina a igreja contra as falsas doutrinas e fortifica-nos contra os ataques espirituais de Satanás. Portanto, todos esses dons Deus coloca à disposição da sua igreja. Será que você tem um desses dons ou gostaria de ter? Busque a Deus, porque ainda hoje o Espírito Santo está distribuindo os dons à igreja. Conclui aqui o nosso comentarista com a aplicação pessoal que a lição prática da unidade é que cada membro do corpo de Cristo deve assumir sua função, oferecendo o melhor de si para o crescimento da obra do Senhor e a comunhão dos santos. Que Deus nos abençoe. Esse é um breve resumo da nossa lição e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a todos. Palavra de Deus. Esta é a nossa escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual, uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente, com certeza está doente.